Estamos aqui para estudar mais uma vez a lição agora de número 12, que será ministrada no dia 21 de setembro de 2025 e tem por título: O que você semear, ceifará. E eu vou, para começar, pedir que o nosso pastor Geraldo faça uma oração para a gente iniciar essa aula. Maravilhoso, eterno Pai, nós louvamos, damos graça por mais essa oportunidade que nos desse estarmos aqui falando da tua santa e bendita palavra. Ajuda-nos, dando-nos palavras para falarmos aos nossos companheiros, que o Senhor venha nos revelar a tua santa e bendita palavra. Vem nos nosso entendimento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E também estamos aqui com a nossa irmã Edna, Senhor, professores. E eu vou pedir para a irmã Edna ler para nós o texto principal, o resumo da lição e os objetivos da nossa lição. Bom, o texto principal diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Está em Gálatas 6:2. O resumo da lição diz que a espiritualidade também é fruto daquilo que se planta, seja na carne, seja no espírito. E os nossos objetivos explicar como devemos tratar do pecado dos irmãos, compreender que precisamos levar as cargas uns dos outros e apresentar a lei da semeadura. Amém. Então, a gente já está partindo aí para o final da carta de Paulo aos Gálatas, né, as igrejas da Galácia. E nesse momento agora, Paulo, ele vem falando sobre o modo como nós devemos tratar um irmão que pecou, né? Também vai falar um pouquinho sobre o cuidado que temos que ter com o que semeamos, porque o que semeamos nós colhemos, né? E sobre essa questão mesmo de ainda da carne e do espírito, relacionado aí nos campos da semeadura, com o que plantamos e colhemos, e etc. Né? E tem uma pergunta na introdução que é a seguinte: como tratar um irmão que pecou? Como pensar que é o correto sobre nós mesmos para não nos enganarmos? Como ter cuidado com o que plantamos, pois colheremos depois? Né? São questões para nossa reflexão, para a reflexão dos nossos alunos. O mais interessante é que todas as vezes que nós ensinamos algo, nós devemos tentar praticar na nossa vida primeiro, né? E fazer uma autoanálise. Como nós tratamos um irmão que pecou? Na aula passada, nós falamos muito sobre o fruto do Espírito. A gente falou muito sobre o amor, né? E Paulo, ele vem com essa priori nesse momento aqui agora. Como você trata o seu irmão que pecou? Ele está perguntando exatamente para que os irmãos da Galácia eles façam essa pergunta para si mesmos, né? Porque a gente vive hoje, atualmente, naquele tempo não era tão diferente, mas um momento onde as pessoas estão tão egoístas, estão se colocando num patamar muito alto de julgamento e de tantas outras coisas, e principalmente com relação a esses questionamentos, né, sobre o pecado. Como tratar dos pecados dos irmãos? Então, o ponto 1 diz assim, ó, a possibilidade de se cometer um pecado. Então aí Paulo vai falando que é possível que o irmão na fé seja surpreendido praticando algo que desagrade a Deus. E aí eu vou frisar essa palavra surpreendido. Paulo aqui, ele não está falando do pecado deliberado, aquele pecado de estimação, aquele pecado que alguém possa cometer toda hora, todo dia, por imprudência. Paulo está falando de algo que não era intencional aqui. Ele está falando de um pecado que acontece no meio da caminhada. Porque nós sabemos que todos somos tentados em várias áreas da nossa vida. Mas, assim como Jesus venceu as tentações, nós também podemos vencer as tentações. Mas vai ter momento na nossa vida que vai acontecer falhas, porque nós somos seres humanos e todos pecam, né?
Todos pecam. Então, Paulo vem agora dando esse incentivo aos irmãos para tratarem as pessoas com essa mansidão, né? E a aula passada foi fundamental. Usar o fruto do Espírito nesse momento aqui vai ser primordial. E aí o comentarista diz assim, ó, a palavra restaurar no grego é catartizo, que traz a ideia de colocar no lugar o osso que havia saído. Aí ele diz, não é simples, não é fácil, dói. Essa é uma consequência do pecado, né? A dor, a acusação. E você se autoacusa. Porque onde tem o pecado, o Espírito Santo, ele está ali a todo momento te mostrando que você deve se arrepender, que você deve voltar atrás e pedir perdão, né? E confessar o pecado. Então Paulo vem aí falando sobre a restauração desse irmão que pecou, né? E aí ele diz que a restauração de um irmão que pecou e se arrependeu começa na casa de Deus, na comunhão dos santos. Aí tem caso, né, Edna, que confessar a Deus é suficiente, né, pastor Geraldo? Confessar é suficiente, mas vai ter caso que tem que ter disciplina, vai ter caso que é necessário, aqui ele fala de caráter terapêutico. Vai ser necessário essa confissão e essa disciplina, né? Então, a gente tem que entender que a disciplina não é para o mal. Eu acho importante frisar isso bem, Lúcia, porque nós somos um corpo e a igreja, ela está inserida em uma sociedade. Sim. Não é? Então, muitas vezes, há essa questão da pessoa cometer essa falha, cometer esse erro. Então, muitas vezes será necessário mesmo essa disciplina. Por quê? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. O jovem, lá na sua vizinhança, ele comete um erro desse, uma falha muito grande, um pecado. Aí ele não confessa, não fala com ninguém, e então ele não é disciplinado. E ele está lá na igreja cantando, vivendo a sua vida normal, e de repente vem um vizinho dele visitar a igreja e sabe o que aconteceu com aquele jovem. Aí a igreja toda, ela é aquela coisa que se alguém, todos levam a culpa, né? Então ele vai dizer, mas aquele jovem fez isso e isso, está cantando, está vivendo normal aqui nessa igreja. Então por isso que precisa dessa disciplina, né? Porque nós vivemos numa sociedade, então precisa ser corrigido, porque aí se acontece um caso desse, a pessoa vem e ela vai saber que aquele jovem está ali, mas ele está ali apenas, não está ali participando ativamente dos trabalhos da igreja. Então, por isso que precisa, sim, da disciplina e também tem a questão do aprendizado, né, pastor Geraldo? Sim. Porque se você... Como que nós aprendemos? Com a disciplina, não é? Uma pessoa só vai aprender, conscientizar que ela errou a partir do momento que ela é disciplinada. Se ela erra, ninguém fala nada, ninguém dá uma ordem ali, coloca uma ordem, ela vai pensar que aquilo ali é normal Ela e vai continuar errando. Tem a questão, Edna, uma questão prática também com relação a isso, por exemplo, regra de trânsito. Então, se você está acima da velocidade, você vai levar uma multa. Se você for de novo, você vai levar outra multa. E aí você não vai poder mais correr, porque você vai perder a sua habilitação. Sim. Né? Então, a disciplina ela é corretiva, ela é para o bem. O problema da vergonha, né? Que somos seres humanos, isso é natural, né? Isso deve ser bem explicado para os jovens, principalmente para os jovens, porque às vezes esses ensinos são não priorizados, mas ensinar sobre a disciplina, ensinar a vantagem que tem é muito importante, né? Tem a questão do pecado ter as suas consequências, né? E se a pessoa continua pecando, cada vez piores são as consequências. Então a disciplina vem para ajudar
né, esses irmãos. Aqui, finalizando, se uma parte do nosso corpo sofre um ferimento, tratamos dele. Mas há casos em que o membro do corpo está tão infeccionado que precisa ser amputado, pois não está respondendo aos tratamentos que lhe estão sendo administrados. E isso aqui é triste. Isso é muito triste, né? Você ser retirado do corpo é muito complicado, né? O corpo vai sofrer também. O corpo vai sofrer, né? Então é muito importante. E o que define uma pessoa espiritual, irmão Geraldo? Então, antes de eu entrar aqui no ponto 2, a pergunta da introdução: como tratar o irmão que pecou? Sim. Então, primeiramente, como responder isso? Minha primeira resposta: como eu gostaria de ser tratado. Sim, é verdade. Que aí entra lá no campo, que aqui definir uma pessoa espiritual. Então, se ele é espiritual, ele vai querer tratar como eu gostaria de ser tratado, né? Com misericórdia, com amor. E a disciplina, como muitos pensam, não é uma condenação, como alguém pensa, né? O julgamento é uma correção. E passo para o perdão também exige o arrependimento, né? Às vezes as pessoas confessam, mas não arrependem. Por isso a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa. Então já está incluído o arrependimento. Ele alcança a misericórdia. É onde depois vai entrar nesse ponto final aí. Às vezes precisa ser um membro, precisa ser amputado, porque a pessoa não deixou, né? Às vezes várias e várias vezes confessando, e a disciplina não resolveu o problema, né? Como no caso do tratamento, às vezes um medicamento não resolveu, precisa de intervenção cirúrgica, né? E a gente não tem prazer nisso, né? E nem o próprio Deus tem, mas às vezes se faz necessário, né? Como o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 a 5, teve casos que ele diz: olha, tem aí no meio de vocês, precisa ser tirado do meio de vocês. Mas isso é o extremo, né? O extremo quando alguém não quer. Então, entrando agora no ponto 2, como define uma pessoa espiritual? Esse ponto, parece que eu já falei aqui em outras lições, né? Era muito mal entendido de uma pessoa espiritual. Às vezes só aquele que ora muito, que está sempre... Não, mas é aquela pessoa que ele conhece a situação, se move de íntima compaixão, né? E tem aquele espírito de mansidão, e ele inclui com a misericórdia. E para ser espiritual, como ele faz? Precisa ser cheio do Espírito, né? Precisa ser cheio do Espírito. Nós vemos na lição dos adultos, semana passada, sobre aqueles 7 homens que foram escolhidos, precisava ser cheio do Espírito. Então, definir uma pessoa cheia do Espírito é aquela que se compadece, que vai fazer todo esse processo do ponto anterior para poder perdoar um irmão, para levar, quer dizer, encaminhar ele de volta à presença de Deus, encaminhar de volta à comunhão, a um relacionamento com Deus, né? E fica aquela intimidade, às vezes foi quebrada, a comunhão quebrada, e a intimidade ficou meio restrita. Então, o espiritual é aquele que vai fazer isso. Às vezes não é aquele irmão que faz muito barulho na igreja, né? Ele se destaca muito, aparecendo. Não, mas é aquele que se move, né? Jesus, quando viu, morreu de íntima compaixão. Então, isso aqui, um espírito de mansidão, é apresentado por Paulo nessa carta como um sinal de espiritualidade. Então, não é, às vezes, aquele irmão como alguém popularmente aí, né, eu digo, né, a canelinha de fogo, não é isso. É aquele que às vezes até pouco aparece, pouco fala, mas ele realmente tem os seus frutos, alguém depois agradece a ele. Então, Paulo define aqui que o primeiro passo, o sinal, é esse espírito de mansidão. É provável que esse conselho tenha mais importância em nossos dias, onde os meios de comunicação e as redes sociais se tornam um campo fértil para as brigas, contendas e disputa. Infelizmente é isso, né? Às vezes a pessoa pega lá a falha do outro
e lança aí nas mídias, né? E expõe, às vezes não é nas mídias, mas até expõe, enquanto a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecado. Então isso aí, a pessoa só vai conseguir fazer isso se realmente for uma pessoa espiritual, né? Ele não vai expor as pessoas, como a irmã Ellen disse aí, que às vezes a disciplina é necessário, porque às vezes a pessoa está na igreja e alguém vê ele, sabe, mas como ele pode estar na igreja dessa forma, né? Mas são casos que às vezes a falha, o pecado da pessoa se tornou público. Então não é nós que estamos expondo, mas a própria pessoa se expôs, né? Mas quando a pessoa ele comete o pecado, vem, se arrepende e pede perdão, como está escrito, aquele que fizer alguém se converter do seu mau caminho, salvará uma alma. Então a pessoa espiritual se define desta forma. Aqui diz mais, há crentes que amam a Jesus, mas se vê envolvido em um pecado e precisa passar por um processo de restauração. E aí esse processo de restauração implica a disciplina. A disciplina é esse processo de restauração. Enquanto alguns ele não aceita, não entende que é um processo de restauração, quando vem a disciplina, o que ele faz é se afastar mais ainda. Ah, eu estou disciplinado mesmo, né? Não, mas ele tem que entender que esse processo é um processo de restauração, como no ponto anterior, aquele membro que precisa ser imputado numa intervenção cirúrgica, é um processo de restauração. Então, precisamos entender isso, tanto quem pecou e quem está ajudando o espiritual, entender que a pessoa está num processo de restauração e ele precisa, o espiritual precisa disso. Então, assim nós entendemos uma pessoa espiritual que entende que é um processo de restauração e não de punição, né? Observe que o Senhor não ordena através do apóstolo para que o mundo ajude um crente que pecou. Ele ordena que aqueles que são espirituais, a igreja ajude esse irmão. Então não é o mundo que vai ajudar, é a igreja que vai ajudar. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E finalizando aqui, assim, pessoas livres em Cristo valoriza tanto a liberdade que cuida para que os seus irmãos não os recebam os cuidados necessários se pecarem, como também buscam restaurar a comunhão àquele que se arrependeu, confessou e abandonou o pecado. Que eu disse aqui, né? Então, o espiritual, ele vai entender isso, ele vai querer se tratar, ou ele vai tratar como ele gostaria de ser tratado. Isso aqui, a nossa vida espiritual aos olhos de Deus não é medida somente pelos nossos momentos com o Senhor, mas também pelos nossos momentos com nossos irmãos. Então, aqui vai a conclusão para você definir a pessoa espiritual. Não é só aquele momento que ele tem com Deus, né? Que alguém define se é a pessoa espiritual, ele ora, ele jejuma, porque consagra. Não, então não vai definir só o momento dele com Deus, mas dele com os irmãos, como a comunidade, né? Aqui nós vamos então incluir aqui a obra sacerdotal. Isso que Pedro agora define, né? Nós somos sacerdote real. Porque o sacerdote é esse que vai levar a pessoa a Deus, ele tem um relacionamento com Deus e tem também com os irmãos. Isso mesmo. Aí no finalzinho tem algo interessante também, né? Gritarias, grosserias, maus tratos vão na contramão do que Deus planejou para a comunhão do seu povo, né? Fala que a nossa vida não é medida só pelo nosso relacionamento com o Senhor, esse relacionamento que todos veem, né? Mas é mais do que isso. Aquela questão de pregar o evangelho, se possível, eu uso palavras. A nossa vida, ela fala, né? Então, é importante lembrar disso também, né, Edinho? Tem pessoas que falam, né, que ama a Deus, se ama a Deus, já tá bom. Mas tem, eu acho que foi João que falou
que você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não é? Está errado. Não, é? Não lembro o restante do versículo. Mas o que ele quer dizer é que se você diz que ama a Deus, você também tem que amar o seu irmão. Não adianta mostrar uma espiritualidade falando que ama a Deus, orando e tudo mais, sendo que quando vai tratar com os irmãos, vive isso daqui, as gritarias, grosserias, maus tratos, não é? Trata o irmão de qualquer jeito, não ama o irmão, então está fazendo tudo errado do que ele está dizendo. E João é bem enfático nesse texto que você está citando, ele disse, se nós não amamos o irmão que vemos, Então, como vamos amar a Deus que não vemos? Verdade. E agora, Edna, todos podemos ser tentados. Infelizmente, sim, né? Sim. Se o próprio Jesus foi tentado, quem somos nós, né? Todos somos tentados, podemos e somos, né? Nós ainda estamos aqui nesse mundo, nós falamos um pouquinho sobre isso na aula anterior, que nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo mora dentro de nós, mas nós ainda somos seres humanos, né? E como seres humanos, sim, nós podemos ser tentados. Grandes homens da Bíblia foram tentados. O que diferencia é a pessoa ceder ou não à tentação. José foi tentado e não cedeu à tentação. Sim. Davi foi tentado e cedeu à tentação. Não é? Mas foram grandes homens da Bíblia. Então, isso significa que todos, não tem nenhuma separação, não, todos são tentados. E ele fala aqui que devemos, olhando, né, o versículo fala, né, ninguém está imune à tentação, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Não basta perceber quando o irmão falha, ou corrigi-lo com esse espírito de mansidão que Paulo fala ali. Mas é preciso também estar atento para a sua própria vida. Porque tem um ditado no mundo que fala que tem para tomar cuidado que o seu telhado também é de vidro, alguma coisa assim, né? Por quê? Nós estamos sujeitos da mesma forma. Talvez a tentação vai ser diferente, mas será uma tentação. Um irmão pode cair numa tentação de um adultério. Mas isso, aí alguém olha e fala, eu nunca vou cair nessa tentação. Mas ele pode cair numa tentação de corrupção, não é? Então, assim, a questão aqui não é o tipo de tentação, é que a tentação ela é real para todos, não é? E temos que tomar cuidado. Aí o comentarista fala do próprio Jesus, e isso é um fato, todos nós sabemos que ele, sendo filho de Deus, você vê como que o inimigo, ele é ousado, ele é astuto. Ele não poupou nessa questão da tentação nem o Filho de Deus, né? E então nós também não estamos livres. Outra coisa que eu achei importante aqui, no finalzinho desse ponto, ele fala que da mesma forma que o medicamento busca tratar uma pessoa doente, somos chamados a tratar dos nossos irmãos que pecaram e demonstram arrependimento e vontade de trilhar novamente o caminho da comunhão com Deus e a igreja. A igreja ela tem esse papel fundamental, o pastor Geraldo falou no ponto anterior, né, sobre essa questão. E a igreja ela tem esse papel fundamental na restauração do irmão que pecou, lembrando sempre que nós podemos também estamos sujeitos a ser tentados. A igreja aqui, ele fala, né, que é como um remédio, como um medicamento, que busca tratar da pessoa doente. Olha que expressão bonita, né, que ele usa aqui. Porque nós, cada cristão, deve ser isso para aquele que errou, para aquele que pecou dentro da igreja. Deve oferecer essa ajuda, porque a pessoa, quando ela erra, quando ela toma consciência do erro, aí já vem a vergonha, que você falou, não é? A primeira coisa, a vergonha, ela já quer se ausentar, então precisa de uma ajuda. Então, e a igreja tem esse papel fundamental. Eu me lembrei aqui do episódio da mulher pecadora. Aqueles homens, eles fizeram totalmente diferente. Eles estavam prontos para julgar, eles estavam mais do que julgar, eles estavam prontos para condenar, porque todos já queriam apedrejar aquela mulher. E muitas vezes dentro da igreja é assim.
Ao invés de a gente tomar essa postura de ser esse medicamento, de ajudar, de levantar aquela pessoa, aí acabamos tomando essa posição de julgamento, de julgar. Ah, tá vendo? Alguns até falam, eu já sabia que isso ia acontecer, eu vi o proceder dele, o andamento dele. Não, mas a igreja não foi chamada para julgar, nós não somos chamados para julgar, mas sim para ajudar, lembrando sempre que nós estamos sujeitos também. E como o pastor Geraldo falou, de ser tratado tratar alguém da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado. Porque hoje é um irmão que errou, que aconteceu alguma coisa, caiu ali, houve um deslize da parte dele, e ele caiu e errou. Mas eu não sei o dia da manhã. Amanhã, infelizmente, pode ser qualquer um de nós, não é? Então precisa ter mais esse cuidado. Quanto à tentação, você deu exemplo aí, a pessoa às vezes um adultério, diz, mas eu sei, vai cair em outra. Lembrando que nós somos tentados na nossa parte mais frágil, ou naquilo que às vezes a gente mais necessita. Jesus ele foi tentado porque no momento ele estava com fome. Então o diabo tentou ele transformar as pedras em pães. Então nós estamos às vezes a pessoa ele realmente não vai cair nesta área, mas em outra ele pode cair porque a área frágil dele o diabo conhece muito bem. E o autor do hino de número 75 aí deixa um conselho, né? Tentado não ceda, e ceder é pecar. É isso mesmo. E essa última carta, esse último capítulo da carta, ela traz ensinamentos muito importantes. A gente falou dos irmãos, né? Como tratar os irmãos aí mediante essa situação de pecado, né? Já entendemos que é com mansidão, com amor, mas com firmeza, né? Que a palavra de Deus também é muito clara com relação a isso. Aí a gente entra agora nesse outro ponto sobre levar as cargas uns dos outros. É mais um conselho que Paulo vem dando aí, né? Esse povo da Galácia, eles vinham sofrendo ataques de todas as formas, né? Era a questão da lei que era imposta pelos judaizantes, aí agora já entraram outras questões, mas aqui esse povo, eles estavam sendo ensinados sobre carregar, ajudar os irmãos em Cristo, a carregar as suas cargas. E aí fala que nem todos temos os mesmos desafios ou lutas. A minha luta é uma luta que talvez eu ache muito pesada para mim, mas talvez para você não seja tanto, né, Edna? Para o irmão Geraldo não seja tanto. Mas as lutas, elas vêm para todos, né? Aí ele cita aqui, ó. Há irmãos em nossas igrejas que passam por situações difíceis, que se tornam verdadeiras cargas, acrescentando peso na caminhada. Pode ser doença na família, desemprego, divórcio, luto. E aí fala que é preciso que sejamos sensíveis com os nossos irmãos na mesma medida em que desejamos ser compreendidos. Cai naquela resposta que você falou no começo também, né? Então, veja como é interessante. Eu preciso amar o meu próximo, né? Como eu amo a mim mesmo, né? Bom, levar as cargas uns dos outros cumpre a lei de Cristo. E aí fala aqui mais para baixo que os judaizantes inseriram nas igrejas da Galácia a ideia da circuncisão como início da prática da lei para os gentios. Mas se esses irmãos queriam mesmo cumprir a lei de Cristo e não a de Moisés, deveriam ajudar uns aos outros. E aí é mais um conselho de Paulo com relação a esse carregar o fardo. A gente tem um exemplo de quem nos ajuda a carregar o nosso fardo, que é Jesus, né? Jesus, ele fala que ele é aquele que nos ajuda a carregar os nossos fardos. Ele não retira o nosso fardo, se ele quiser, ele pode retirar, mas no mundo teríamos aflições, e passar essas aflições com a ajuda dos irmãos é muito mais fácil. Então Paulo vem aconselhando esses irmãos nesse quesito também, né? E aí, sobre o ponto 2, vem uma pergunta agora. O que você acha de si mesmo? E aí o irmão Geraldo vai comentar para nós. Bem difícil, né?
Mas voltando aqui a respeito das cargas, né? Nós observamos que no primeiro ponto tratou do campo espiritual. Sim. E aqui, que era o pecado, e que já as cargas não é em si de pecado, mas são os problemas da vida, né? Verdade próximo. É verdade. Nós temos tantos exemplos, que o próprio Jesus, assim, como lá na tentação foi servido, né? Também, no momento da sua caminhada para o Calvário, veio alguém para ajudar ele a levar a carga. É um problema que o próprio passou. Então, são problemas do dia a dia, que todos nós passamos, ainda não depende de tentações, são coisas que vêm. Então, já vemos que um lado social aqui, de levar as cargas, que é muito importante e necessário. Então, o segundo ponto, o que acha de si mesmo? É tão complicado, porque às vezes a gente não acha, mas a gente fala que a gente não é, né? A gente não acha, mas fala ou pensa aquilo que nós não somos. O pastor Anselmo sempre usava uma palavra, né, que aquele que acha que sabe, não sabe que não sabe. Então, assim, é notório que temos, todos nós, uma imagem do que somos. É possível que vejamos a nós mesmos de uma forma que Deus não, ou que Deus nos veja de outra. Isso é natural, né? Nós achamos que somos alguma coisa, e ou pensamos, ou até falamos, mas às vezes quando Deus nos confronta, a gente vê que não somos, né? Temos o exemplo do profeta Isaías, né? Ele achava que ele estava numa posição, mas quando ele confrontou com Deus, ele disse, ai de mim que vou perecer. Né? Eu sou da mesma forma desses daí. Né? Eles sempre julgando os outros, mas quando ele confrontou com isso, muito importante, todos os dias nós entramos na presença de Deus. Você passa o dia inteiro achando que é alguma coisa, mas quando chega na presença de Deus, ou até chega no culto, eu não sou nada disso, né? Então precisamos tomar cuidado, porque Deus nos vê de forma diferente, como ele vê lá no interior. E nós temos outro exemplo aqui também, daquele fariseu, lá do capítulo 18, 9 a 14 de Lucas, né? E ele até falava, eu sou como esse aí, né? Eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo. E depois ele não era nada daquilo, porque o outro que ele achou que não era, saiu justificado. Sim. E ele não. Então aqui vai para o ponto que eu disse no início, né? Como eu gostaria de ser tratado. Ou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Então não achar que eu sou melhor, que eu posso, o que eu faço, mas reconhecer as nossas misérias, é isso que a Bíblia diz, reconhecer as nossas misérias, as nossas fragilidades. E aí sim, quando nós nos reconhecemos assim, a gente sai fortalecido. Né? O apóstolo Paulo ele teve a humildade de dizer, quando eu penso que estou forte, estou fraco. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? De achar de si mesmo, achar que nós somos dependentes de Deus, que nós somos frágeis, não que nós não somos nada, né? Como o pastor Silas esses dias, né? Ensinei na igreja alguns dias, nós somos um povo especial, zeloso de boas obras, mas isso é em Cristo, não de nós mesmos. Agora, nós mesmos achamos que somos sempre dependentes de Deus. Como Abraão, quando ele orou, disse, ainda que eu sou pó, mas eu me atrevi a falar com o Senhor. Eu sempre, ao falar com o Senhor, achar que nós não somos merecedores de tantas coisas. E depois a Bíblia também nos ensina a considerar o irmão superior a nós mesmos. Eu sempre achar que eu sou inferior, que eu sou dependente e que eu preciso, que eu sozinho não posso. Então, essa é a minha definição assim, o que você acha de si mesmo. E é muito difícil a gente achar que considerar os outros superiores, né? Porque nós estamos vivendo num contexto das redes sociais. E nas redes sociais, né, as pessoas querem colocar o máximo de qualidades boas de si, não é?
Elas querem mostrar, muitas vezes até, algo que elas não são. Elas querem mostrar ali. E nesse ponto, nós somos tentados a gente achar que é alguma coisa por aqueles bajuladores. Sim. De achar que a gente é alguma coisa, vem falando, aí a gente, opa, eu sou mesmo. Verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem a questão também do orgulho, né? O orgulho, ele é um perigo. Sim, né? orgulho, a soberba, né? Soberba. Esse comentarista, ele usa palavras muito difíceis, arrogância, egoísmo, orgulho. O orgulho pode nos fazer pensar que somos superiores aos outros, ou que merecemos muito mais do que nos é dado, né? Então é muito difícil. Tem aquelas pessoas que acham que se tiraram do cargo, pronto, acabou. Só. E Deus prepara, se não tem aqui na igreja, Ele salva lá do mundo, coloca aqui para trabalhar. E é assim que funciona, né? Essa questão de pensar no meu próximo. E aí a gente volta naquilo, como é que eu gostaria de ser tratado, né? Que é o que o senhor bem falou bem no começo ali, né? Bom, e o que é instruído na palavra? Nosso ponto 3 aí, desse item 2, e a irmã Edna vai comentar para nós. Eu acho até que o pastor Geraldo estaria até mais apto para comentar esse ponto aqui, mas vamos tentar aqui, né? O que eu entendi aqui é essa questão de você reconhecer aquele que ensina, não é? Ele começa falando assim, ó, que uma pessoa que é abençoada, recebendo o ensino das Escrituras, deve ter uma mente e um coração aberto à generosidade, pois aquele que o está instruindo passou tempo aprendendo. Nós vemos isso na vida dos pastores, né? Até nós mesmos como professores, né? Sim. E aqueles que nos ensinam também. Ninguém chega ou no púlpito para dar um ensino, ou mesmo numa sala de aula, não deve chegar despreparado. Não é? Aquela pessoa levou um tempo para estudar, para meditar na palavra, para ler. Então, aquele que está recebendo aquele ensinamento, ele tem que reconhecer, né, aquilo que ele está recebendo. Ele fala aqui de ter esse coração aberto à generosidade. Outra coisa que eu achei interessante, que ele coloca, né, que uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, que ele coloca como uma ordem, né? Ó, uma pessoa espiritual compartilha o que possui com outras pessoas. E no caso do ensino bíblico, isto é uma ordenança. Né? Geralmente, quando a gente pensa em compartilhar, a gente pensa em compartilhar alimentos, né? Até mesmo voltando para essa questão da área social, né? Compartilhar um alimento, compartilhar roupas, a gente vai nesse sentido. Mas aqui está falando de compartilhar coisas dos céus, compartilhar mensagens do céu, aquilo que a pessoa recebe de Deus, ela precisa compartilhar, não é? Olha, eu achei muito interessante, né? Que é o nosso versículo 6, né, da nossa leitura. Ó, vou até ler aqui. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, aquele que recebe, que é instruído, que tem essa... Porque nós sabemos que dentro da igreja nem todos têm essa facilidade de ensinar, não é? Mas aí aqui ele coloca dessa forma, eu achei muito interessante. E esse finalzinho também, que fala dessa dedicação. Quem ensina precisa se qualificar, estudar, aprender e usar o seu conhecimento para o crescimento do reino de Deus. Tem duas partes aqui, essa primeira, né? Quem ensina precisa, tem que ter essa dedicação e usar esse conhecimento para o crescimento do reino de Deus. Os pastores, quando eles ensinam no púlpito, a intenção deles é que a igreja cresça através daquele ensinamento. Nós, como professores, a mesma coisa. A intenção é que os nossos alunos cresçam através do ensinamento. Então, é preciso ter dedicação, é preciso esforço, se dedicar, se qualificar, como está falando aqui. E aí também tem a outra parte, que é justo que esse tipo de obreiro seja reconhecido na igreja e ajudado a cumprir o seu ministério. Aqui eu entendo que é mais voltado
para a questão pastoral mesmo, né? Porque os pastores, eles dependem dessa ajuda, da questão financeira mesmo, foi o que eu entendi aqui, né? Acho que é isso, gente. A gente vê que esse ponto ele é uma via de mão dupla, né? Sim. Para lá e para cá. Tanto quem ensina precisa ter humildade e não querer mostrar só conhecimento, mas ensinar com o objetivo de fazer alguém crescer. E quem recebe, quem é ensinado, precisa também do reconhecimento. Em 1 Timóteo 5,17, o apóstolo Paulo diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Então eles precisam ser honrados duplicadamente. E outro, você falou da dedicação de quem ensina, né? Romanos capítulo 12, aqui é ensinar que haja dedicação ao ensino. E em outro texto, o apóstolo Paulo diz assim: se nós distribuímos para vocês as coisas espirituais, não podemos receber as materiais? Quer dizer, vocês não podem cuidar de nós? Quem ensina, então precisa ser valorizado quem ensina, e nós valorizamos também quem está sendo ensinado, porque amanhã são eles. Ensinar porque nós passamos. Eu já estou com meus cabelos brancos, né? A idade chega, então a minha preocupação é ensinar para que a gente, embora, dar sequência ao nosso trabalho. É verdade. Vamos para o ponto 3, colhendo o que se planta. Aí a gente está quase finalizando aí o capítulo 6, mas antes eu vou ler aqui Gálatas 6:6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que lhe instruiu. É o que nós acabamos de falar. E o 7, não se deixem enganar. Esse alerta de Paulo é muito importante. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aqui ele está falando claramente sobre a semeadura. O que eu planto, eu vou colher, né? E um adendo a esse plantar e colher, tem aí no meio a palavra tempo. Então eu tenho consequências de um bom plantio e eu tenho consequências de um mau plantio. E quem vai me dizer se eu plantei bem ou plantei mal é o tempo. O tempo, ele é um grande ensinador aqui. Então, Deus não se deixa escarnecer. Nós podemos enganar qualquer um. Algumas pessoas podem enganar pastor, podem enganar os pais, podem enganar a professora da escola dominical, enfim. Mas de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Ele sabe de todas as coisas, né? Fala aqui que em nossos dias o Eterno tem sido apresentado erroneamente por alguns, como uma divindade boazinha, que existe para ser acionada quando algumas pessoas se veem em problemas, né? Então Deus, ele é esse acesso fácil. Eu tenho um problema, eu vou lá, busco a Deus. Só na hora que eu tenho um problema. Quando eu soluciono o problema, eu não preciso mais de Deus. Então algumas situações têm sido apresentadas erroneamente com relação a esse sentido. Uma outra coisa que acontece aqui é que quantas pregações têm sido veiculadas com o objetivo de mostrar um Deus que só obedece às vontades humanas. E aí tem aquele falar que é muito comum, né? Não colocar Deus na parede. E não pode mesmo, né? Porque isso aí é zombar de Deus. Isso é zombar de Deus. Que isenta homens de seus pecados. Deus, ele é justo, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Uma coisa interessante aí que tem acontecido é que às vezes as pessoas fazem memes usando o nome de Jesus, usando algumas falas de Jesus para chacotear, para rir. E isso tudo vai ser cobrado. Lógico que essa semeadura está falando sobre todos os aspectos da nossa vida, né? Mas principalmente aí os jovens, prestar atenção a esses detalhes, né, Edna?
E eles riem da igreja, e eles tiram sarro do irmão na internet, e pega o irmão e faz da fala do irmão um meme para que esse meme seja propagado. Às vezes são até línguas estranhas, né? Sendo faladas de qualquer jeito, e as pessoas zombando disso. Então isso é muito sério. Paulo vem fortemente nesse final da carta falando: não se enganem. As pessoas estavam se enganando com relação a essas situações, né? E aí fala que esse Deus não é o Deus da Bíblia. Nós cremos na misericórdia do Senhor, na sua presença quando ele é invocado, no seu poder de transformar situações, mas isso não anula a nossa responsabilidade para com os nossos erros. Fala, não erreis, né? Não erreis. É muito interessante isso. Então, a gente precisa prestar atenção. De Deus, não podemos, Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba, né? E falando ainda sobre essa plantação e essa colheita, se o irmão Geraldo quiser até complementar alguma coisa aqui, porque é uma sequência, né? Vai falar aí sobre plantar e colher, que está no verso 7. E aí o irmão Geraldo vai falar para nós sobre esse assunto. Então, esse ponto plantando e colhendo, né? Até secularmente alguém usa muito isso, né? E aqui diz que, tem outra lição, o comentarista citou isso também, se não me engano, que semear é opcional, para colher é obrigatório. Então, semeou, tem que colher. Até eu disse aqui, mesmo que você não queira desfrutar daquilo que produziu a terra, mas você tem que arrancar para plantar aquilo que você quiser. No sentido secular. E no sentido espiritual, às vezes quando nós colhemos e plantamos, nós somos surpreendidos, porque nós esquecemos que semeamos. Porque secularmente, a lavoura, eu não entendo muito disso, né? Mas se você planta milho, você sabe o tempo que você vai demorar para colher. Seja em 3 meses ou 4 meses, seja o arroz, seja o feijão, você sabe quanto tempo você vai colher. Agora, no caso aqui espiritual, às vezes você pode colher, não sabe, pode plantar hoje e não sabe quando isso vai produzir para você colher. Às vezes, quando vem a colheita, a gente até esquece, como lá no livro de Juízes, né? Quando Deus vai falar com Gideão, ele pergunta, mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio esse mal? Aí Deus começa a relatar, porque lá atrás vocês semearam, né? Então, às vezes nós somos surpreendidos quando vem essa colheita, porque a gente até esquece que semeou. É necessário que alguém nos lembre, ou que Deus nos lembre, né, do que nós semeamos. Então, é muito difícil essa lei da semeadura e colheita, né? O que nós precisamos é tomar cuidado e saber o que nós semeamos. Como a Bíblia diz, que semeia vento, né, vai colher vento. Se é tempestade, vai colher tempestade. Mas se semeamos coisas boas, amor, misericórdia, isso Jesus ia aprender que misericórdia, o que significa misericórdia, quero. Quem usa de misericórdia vai alcançar misericórdia. Então, quem semeia misericórdia vai colher misericórdia. Então, só finalizando aqui nesse contexto sucinto, né? Semear é opcional. Agora vamos ter a opção de semear coisas boas, né? Mesmo que seja opcional, mas vamos optar por isso, né? É isso mesmo. E aí, finalizando, a gente vai falar sobre a carne e o espírito nos campos de semeadura. E aí, Edna, o que você tem para dizer? Esse último ponto é quase uma repetição da lição anterior, né, que a gente estudou, mas a maior preocupação de um agricultor é o campo, porque a gente sabe que nem todos os terrenos são bons para se plantar, né, pastor Geraldo? Nem todos os terrenos são bons. Então, os agricultores, eles têm essa preocupação de escolher um campo que seja fértil. E aqui, falando da carne e do espírito, são
terrenos férteis, não é? Tanto no sentido carnal como no sentido espiritual. E nós falamos na lição anterior sobre essa questão da luta, que vai vencer nessa luta aquele que for mais alimentado. Aqui no meio do ponto, eu vou ler um trechinho, fala assim que ao longo da carta ele usa, Paulo, né, as palavras carne e espírito algumas vezes. Ele queria que os Gálatas soubessem, e nós também, que essa luta é real, diária e precisa ser levada a sério. Não basta saber quais são as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós estudamos na lição anterior sobre as obras. Quais são as obras? Nós estudamos sobre o fruto do Espírito, mas o importante não é a gente só saber disso, decorar essas obras da carne, nós saber de cor o versículo que fala sobre o fruto do Espírito. O importante não é só saber. O importante é você se precaver, como ele está falando aqui, é preciso tomar uma decisão. Ou semear na carne, colher as obras da carne, ou semear no Espírito e colher o fruto do Espírito. Ele usa esse termo ou uma coisa ou outra porque ele está falando que é uma coisa, como o pastor Geraldo falou no ponto anterior, opcional. Mas se a gente falar, falando diretamente conosco isso daqui, nós temos que optar por semear no Espírito. Não é? Vamos esquecer que nós temos essa opção de semear na carne, né? Vamos focar em semear no Espírito. Nós temos essa liberdade sim, mas vamos nos preocupar em semear no Espírito, porque se nós semearmos no Espírito, a recompensa será maravilhosa. Aquilo que nós colhermos será maravilhoso. E o que ele quer dizer aqui também é que não existe meio termo. Não se pode ficar em cima do muro, porque às vezes o jovem pensa assim, né? Eu estou na igreja, mas eu vou aproveitar um pouquinho aqui do mundo, eu sou jovem ainda, né? Tem muito tempo pela frente, tem coisas que eu quero fazer, eu quero experimentar. Não pode ficar em cima do muro. Ou é uma coisa ou outra coisa. É como Elias falou lá para o povo, né? Ou vocês decidem servir a Deus ou servir a Baal. Não é? E aqui é a mesma coisa, não tem como você aproveitar as coisas do Senhor, do Espírito, andar um pouquinho do Espírito, mas também fazer algumas coisas da carne. Não tem essa opção. Nós precisamos focar em uma coisa e, no nosso caso, focar em semear no Espírito. É isso mesmo. E os irmãos têm mais alguma coisa para complementar? Não. Eu vou terminar lendo a conclusão, que diz assim, cuidar uns dos outros com misericórdia, restaurar o irmão que pecou e vigiar no que semeamos, são orientações de Deus para os nossos dias. Há leis no mundo natural que não podem ser quebradas, no mundo espiritual vale o mesmo. Se desejamos ser tratados com misericórdia, caso pequemos, hajamos da mesma forma com aqueles que pecaram, conduzindo-os ao arrependimento e à restauração. É isso aí, irmãos. Terminamos mais uma lição. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe a sua aula em cada congregação, abençoe os seus alunos, né? Que nós possamos praticar essas palavras que são faladas, né? Através das nossas aulas, e que seja uma bênção a aula de vocês, em nome de Jesus.